Oi gente, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar uma notícia bem legal com vocês, né? Que é que eu tô grávida do meu segundo bebê e eu tô indo pro 7º período de medicina. E se eu tivesse escutado isso de outra pessoa alguns anos atrás, eu ia achar que era loucura. Capaz, ter um filho durante a faculdade você já é louca. Mais um ainda indo pro 7º período, que dizem que é o pior período, né, da faculdade. Mas enfim, vou começar a minha história, muito linda, que começou no ano de 2023. O Alvin nasceu em 2023 e não foi imediatamente isso, mas depois de uns 5 meses eu comecei a me perguntar, né, se valia a pena mesmo eu continuar a faculdade tendo um bebê, né, porque essa fase tão importante da vida dele e teoricamente eu ia perder, né, porque segunda a sexta ele vai pra escolinha e a gente só tem sábado e domingo pra ficar, tipo, o dia inteiro junto, né? E aí eu ficava me perguntando, e isso me dói até hoje, né? Mas eu ficava me perguntando, né, se não valia a pena, talvez eu trancar ou desistir da faculdade, ficar com os meus filhos, porque eu não queria só um. Só que daí eu pensava isso sozinha. E do mesmo modo que eu pensei isso sozinha e eu orava, eu decidi sozinha também que eu não ia fazer isso, né? Porque não por egoísmo e querer dizer que eu sou médica, alguma coisa assim, sabe? Mas porque, querendo ou não, a gente precisa, né, de uma profissão, a gente precisa bancar, né, nossos filhos. E como eu quero ter bastante filho, no sentido de eu tô aberta, né, a quantas bênçãos Deus quiser me mandar, né, em forma de bebês. E aí eu peguei e falei, não é justo, né, eu deixar tudo nas costas do Bruno, ao mesmo tempo que eu tô numa faculdade que relativamente pode me dar um retorno financeiro futuramente bom para eu ajudar minha família, e ao mesmo tempo eu vou poder não precisar trabalhar todos os dias, né? Eu posso ficar com os meus filhos mais tempo quando eu terminar a faculdade. E aí isso foi um conforto para mim. E mesmo que isso doa em mim ainda, eu acho que é uma decisão bem acertada. Só que essa minha mudança de pensamento, eu não posso deixar de falar que foi Deus que me colocou isso, né? E depois de um tempo eu fiquei refletindo. Deus amou tanto o seu único filho e ao mesmo tempo ele amou tanto a gente que nos tornamos filhos dele, né? Que eu acho que ele compartilhou com a gente esse amor tão profundo, né? Que é a geração de um filho e a criação deles, e enfim. E eu não tô falando no sentido da pessoa ter um filho e se ela não tem esse pensamento, ela não ama seus filhos. Ela ama, e com certeza ela ama, mas a partir do momento que você tem uma visão voltada para Deus e você quer que sua vida seja direcionada para Ele, então agora eu direciono as minhas palavras para quem é católico, para quem é evangélico e é aberto à vida, enfim, e que quer viver essa realidade. E assim, eu tive o Alvin em 2023 e daí uns 5 meses depois, não foi imediatamente isso, né, essa transformação. Eu comecei a ter essa angústia que eu falei pra vocês agora há pouco em relação à faculdade, em relação a trancar ou desistir, enfim. E isso passou, né? Eu ainda sinto culpa, né? Por não poder estar sempre com ele. E eu fico muito feliz quando chegam minhas férias, que eu posso ficar o dia inteiro com ele assim, né? Mas, depois de 5 meses de nascimento dele, eu comecei a questionar minha própria vida, assim, né? No sentido de, poxa, eu tava numa religião, né? E eu nasci lá, eu cresci lá, mas eu não frequentava muito porque eu não me sentia muito à vontade, né? E eu não sentia que era verdade o que eu tava vivendo. E eu não tinha muita vontade de... Não que eu não tinha muita vontade de adorar a Deus, mas eu não me sentia à vontade em adorar ele ali. Eu não sei explicar pra vocês, era um negócio que não fazia muito sentido pra mim, sabe? E aí, faz um tempo já que eu sigo vários casais, assim, que são católicos e eles têm vários filhos e eles são abertos à vida, né? Um deles é da Utiba, né, que vocês devem conhecer bastante. Eu também sigo a Samia Marcílio, o Ítalo e a Thaís Schmidt, acho que é assim que fala. E aí eu achava muito bonito, assim, a forma que eles viviam, sabe?
Falei, nossa, eles veem sentido mesmo que eles vivem e parece que eles vivem para Deus, né? E aquilo incluía ter muitos filhos. Mas eu achava lindo, maravilhoso, legal, bacana, ok, mas não é pra mim, né? Mas depois de 5 meses que o Alvin nasceu, começou a surgir um incômodo, assim, né, no meu coração. Eu peguei e comecei a querer ter uma vida, né, assim, e ao lado de Deus, e que meu filho crescesse também, acreditando e vivendo, né, na verdade. Porque a gente sempre quer o melhor para os nossos filhos, né? E aí começou a me gerar um incômodo, assim. E eu ficava, nossa, essas pessoas são tão inteligentes, né? Como que elas adoram santos? Na minha ignorância, né? Eu ficava pensando nesse tipo de coisa. E depois a gente foi estudando, a gente começou a fazer catequese, eu e meu marido. E a gente foi vendo que não era isso que eu pensava e nem ele, né? Mas essa graça de entender que a nossa família era importante, era a coisa mais importante, foi dada através do Alvinho por Deus, né? E aí eu sentei com meu marido e daí eu peguei e falei pra ele, né, que eu tava muito incomodada onde a gente tava e eu queria conhecer a Igreja Católica, porque ela fala que você tem que estar aberto a quantos filhos Deus quiser mandar pra você. E aquilo fazia muito sentido pra mim, faz ainda hoje, tanto que a gente tá indo pro segundo filho, e para muitos é considerado loucura, né? Ao mesmo tempo que eu tô fazendo uma faculdade que é período integral, é difícil, etc e tal. E mesmo assim eu tô tendo, vou ter um segundo filho, né? E eu achei que ele ia ficar meio chateado comigo, né? Porque a família dele inteira né, da religião que a gente era. Mas ele falou de peito aberto, assim, amor, pra mim eu acho que isso é errado, né? Eu acho que é errado essa religião, enfim e tal. Mas eu tô com você, eu vou fazer catequese com você, e a gente vai aprender juntos e no final das contas a gente vai decidir se isso é verdade ou não, né? E aí um dia eu peguei e falei bem assim pra ele, amor, eu sei que o Alvin é novinho, eu sei que a gente tá fazendo faculdade ainda, eu sei que é difícil, né, criar um bebê, né, eles demandam demais da gente, mas eu preciso te falar que eu quero ter mais filhos. E eu não quero ter um número contadinho, assim, no sentido de, a gente vai ter 3 filhos, a gente vai ter 4 filhos. Eu quero estar em obediência a Deus, né? E eu não sei se pra você faz sentido, né? E a gente tá conversando justamente pra decidir isso. Mas o Alvinho, ele transformou minha cabeça, assim. Daí eu falei pra ele que realmente eu já tinha pensado em desistir da faculdade justamente pra ficar com ele, né? Mas eu, no final das contas, falei, não é justo, né? Pela insegurança mesmo, né? Financeira. Daí ele falou assim, você quer ter mais um filho agora? Eu falei, eu quero. Tipo assim, não quero mais tá evitando, enfim, né? Eu quero que você esteja ciente que eu quero, e se você quiser também, a gente vai... Não vamos usar coisas pra evitar filhos, entendeu? E o Bruno é muito engraçado, que ele topa tudo, assim, né? E só que naquela hora eu senti que ele não tava topando tudo pra me agradar. Ele tava topando porque pra ele fazia sentido também. Daí eu falei, esse cara é o cara, né? Só que ele tava no emprego. Não dava pra gente... Daria, na verdade, pra gente pagar um aluguel. Só que o aluguel teria que ser assim, tipo, R$ 700. Que a gente tava morando de favor antes, um pouco antes, na casa da minha mãe. Daí a gente tinha mudado pra casa da minha sogra. Só que é bom que quando o casal casa, né? Sua privacidade, enfim. E aí eu falava pro Bruno, amor, tá dando certo, a gente tem que se mudar, a gente tem que alugar alguma coisa. Um pouco antes de eu ter essa conversa com ele de filho, né? E quando eu tive essa conversa de que eu queria estar aberta à vida, 3 dias depois, 2, 3 dias depois, um cara ligou pra ele, assim, que tinha trabalhado com ele já, falando que tinha uma proposta de emprego pra ele e perguntou se ele era formado. Ele não era ainda, mas ele falou, não, tá bom. Eu quero fazer entrevista com você mesmo assim e daí você trabalha aqui. Aí eu peguei e fiquei, tipo, falei, não é possível, né? Que é verdade aquela frase que fala que um filho
traz, né, um pão debaixo do braço, né? E a gente nem tava, né? Eu nem tava grávida ainda. E aconteceu isso, né? Mas é no sentido da gente tá com a cabeça, tipo, no lugar certo, sabe? E aí a gente acabou se mudando, né? A gente veio pro apartamento que a gente tá hoje aqui. Acho que foi em março, mais ou menos. Eu engravidei. E aí eu perdi meu bebê. Tipo, mas eu sabia que eu ia engravidar mais ou menos naquela época porque eu tava fértil, né? E eu fiz o teste, assim, mesmo antes de atrasar minha menstruação. E eu falei, sabia que tava grávida. E deu lá positivo, né? Só que daí eu acabei perdendo ele, né? Um pouquinho. Ele tinha muito pouco tempo mesmo. Não precisou fazer curetagem nem nada, né? E a gente ficou chateado, a gente ficou triste, enfim. E aí engravidei de novo em julho, né? No finalzinho de julho, assim. E agora eu tô de 5 meses. E tem várias pessoas que vêm me perguntar, né? Ai, nossa, e a faculdade? Eu não sei o que, não sei o que lá. Daí eu falo, vou continuar, né? Normal, assim. Continuar estudando e tal. Inclusive agora eu tô de férias, mas eu tô estudando pediatria, porque falaram que é um inferno de matéria. Então eu tô me dedicando bastante e eu vou estudar mais umas 2 matérias assim que eu ver que o pessoal reclama, né? Pra eu conseguir dar conta desse semestre. Porque o 8º relativamente bem de boa. E no internato, o pessoal fala que é tranquilo ali na PUC, né? Então, e eu preciso terminar logo a faculdade, né? Já comentei com vocês que eu tenho planos pra mim, pro Alvin, pro Bruno, pro Otelo agora. E eu preciso terminar logo a faculdade, né? Então eu não vou trancar. E aí eu compartilho com vocês aqui como que vai ser a rotina, enfim. Eu não tô preocupada assim, sabe? Eu tô bem descansada em Deus, digamos assim. E tô feliz, tô muito feliz. O Bruno também tá super feliz. E só que eu percebo, assim, que as pessoas acham loucura, assim, sabe? Ter mais um filho durante a faculdade, não sei o quê. Como se faculdade fosse a coisa mais importante na minha vida, né? E não é. São meus filhos, é minha família. E eu não vou esperar eu terminar a faculdade pra pausar a minha vida e continuar vivendo ela do jeito que eu quero, sabe? Porque minha vida tá passando, minha vida tá continuando. E eu não posso travar a minha vida por um aspecto dela, né? Que seria a faculdade. E também eu não fico me justificando, até porque não é meio que dar conta de ninguém, né? Mas, a não ser que a pessoa queira saber de bom grado e tal, né? Então eu digo que é por causa da minha visão de mundo, né? E graças a Deus hoje eu tenho essa visão e eu vejo muito mais sentido na minha vida. Não que eu não visse antes, né? Mas hoje eu vejo isso muito mais além da minha própria vida. Mas eu acho que é basicamente isso. Eu espero que eu ajude vocês de alguma forma. Se você tá passando, né, por situação semelhante, ore bastante, sabe, reze. E peça pra Deus, assim, um direcionamento. Que Ele vai dar, com certeza. E é isso.